Olá, queridos irmãos, que bênção ter você mais uma vez comigo aqui. Eu desejo que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa. Enche sua casa de bênçãos e prosperidade em espírito, prosperidade espiritual. E que você tenha sabedoria e paz para agir as coisas da sua vida, para agir os problemas que você tem enfrentado. Amém? Então, eu peço que você se inscreva no meu canal. Não deixe de se inscrever, nem de compartilhar essa mensagem. Amém? Porque essa mensagem pode chegar a outras pessoas que estão precisando ouvir a mensagem do Senhor. Amém? Então, vamos começar a mensagem de hoje. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta aos irmãos. E também para mim, para nós refletirmos. Será que nós temos preconceito para com nossos irmãos e para com as pessoas da nossa sociedade? O preconceito é um pecado bem comum em nossos dias. Hoje em dia ouvimos falar do racismo, do etnocentrismo, que é quando um indivíduo acha sua cultura superior a outra. Você já foi alvo de preconceito? Hoje em dia é muito comum com que nós cristãos sofremos o preconceito. Mas será que na palavra do Senhor temos um exemplo de preconceito? Sim. Veja comigo o diálogo de Natanael e Felipe em João capítulo 1. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, de Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Felipe: venha e veja. Um diálogo curto, mas que nos mostra como os judeus eram preconceituosos com Nazaré, com a cidade de Jesus. Como podemos ver, Natanael tinha um certo preconceito com a cidade de Jesus, com que Jesus tinha sido criado, Nazaré. O preconceito, meu irmão, pode ser feito por orgulho, ignorância e por às vezes nós sermos educados de maneira errada. Nós vemos preconceito. Esse diálogo é muito comum. Foi quando Felipe foi chamado por Jesus. Logo depois ele encontrou Natanael e lhe falou sobre Jesus. E ele logo veio criticando, julgando Jesus, julgando a Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era muito desprezada pelos judeus, mas foi de lá que Jesus veio. E Jesus disse que nós sofreríamos preconceito por pregar o evangelho dele, por sermos parte do corpo dele, do corpo de Cristo. Nós sofreríamos preconceito para com as outras pessoas. Mas Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que sofrem, que são perseguidos por causa do meu nome. Por isso, meus irmãos, nós não devemos ter preconceito para com as pessoas. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Não somos superiores a ninguém. Também não somos inferiores a ninguém. Nós somos iguais para Deus. Deus, Ele reconhece a nossa limitação diante do pecado. Mas Deus, Ele não nos julga por causa disso. Hoje em dia é muito comum ouvirmos do racismo, que é uma ignorância tremenda. Meus irmãos, como nós podemos vencer o preconceito? A resposta de Felipe já diz. A resposta de Felipe foi: venha e veja. E é como se ele estivesse dizendo: investigue você mesmo, veja com seus próprios olhos. Meus irmãos, nós devemos investigar o caso, sem julgar as pessoas antes da hora, sem conhecer a acusação. E mesmo assim, mesmo conhecendo, nós não podemos julgá-los. Eu sei, todos nós provavelmente já julgamos algumas pessoas alguma vez.
mas devemos nos distanciar desse pecado. Nós devemos nos distanciar dessa maneira de viver e focar os olhos em Cristo. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então nós devemos glorificar a Ele por tudo. Então, meus irmãos, fuja do preconceito. Nós devemos sim fugir do preconceito, fugir do preconceito, sem julgar as pessoas. Porque Jesus disse em Mateus 7 que se nós julgarmos as pessoas com a medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, devemos fugir do julgamento, pois o julgamento só deve ser feito pelo Senhor, pois Ele tem todo o poder e é o juiz de nossa vida. Amém? Então, nós vemos outra forma de preconceito muito conhecida, que era a relação dos samaritanos com os judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos, pois os judeus acreditavam que eles eram um povo puro, um povo que só era descendente de uma tribo, Judá. E ao contrário disso, os samaritanos eram uma mistura de tribos e uma mistura de povos. Então, isso fazia com que os judeus não gostassem e tivessem, como a popular fala, uma rixa contra os samaritanos. E isso é provado quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço. Jesus estava passando por Samaria e, como estava cansado da viagem, parou perto daquele poço onde a mulher samaritana estava chegando para buscar água. No entanto, Jesus pede para ela, Jesus sendo judeu, descendente de Davi, pede para ela um pouco de água. E olha a resposta, olha a pergunta que a samaritana faz a Jesus. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, é claro, é descrito aqui a falta de relacionamento entre judeus e samaritanos, o preconceito. Pois os judeus, eles se achavam, e assim, pois eles eram descendentes de uma só tribo, preconceituosos com os samaritanos. Eles eram orgulhosos por causa disso. E assim, eram preconceituosos com os samaritanos. Nós devemos aprender, meus irmãos, a sermos menos preconceituosos e sermos mais respeitosos com as pessoas. Devemos saber que nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que nós. E também ninguém é inferior a nós. Quando nós estamos falando no quesito do que Deus acha de nós. Então pare para pensar. Assim como os judeus não se davam com os samaritanos, você pode não estar se dando com alguma pessoa por conta disso, de preconceito. Mas, meus irmãos, nós devemos refletir sobre as nossas atitudes, porque o preconceito, meus irmãos, é muito difícil de esquecer. Aliás, nós não esquecemos nada do que os outros falam conosco. Mas, meus irmãos, se nós buscarmos Cristo, mesmo que nós tenhamos praticado o preconceito com alguém, nós podemos receber o perdão de Jesus e também o perdão daquela pessoa, se for da vontade de Deus. Então, você pode estar perdendo uma amizade agora por conta de um preconceito, assim como os judeus perdiam a amizade dos samaritanos e os samaritanos perdiam a amizade com os judeus por conta de preconceito, porque os judeus se achavam superiores aos samaritanos, se achavam puros. Amém? Então, vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo. Ó Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Nós te agradecemos pela saúde, Senhor, pelo alimento, sustento e dinheiro que o Senhor tem nos dado, pois nós necessitamos dele para pagar as contas, Senhor, para vivermos na nossa sociedade, Pai.
Ó Senhor, pelos irmãos enfermos, Pai, que eu oro, Pai, de nossa igreja, Pai, e das igrejas dos irmãos enfermos que nós temos, meu Pai. Ó Deus, quantas pessoas, Pai, estão sofrendo com esse vírus, Pai, com esse Covid-19, Pai. Senhor, entra com provisão nos hospitais, Senhor. Levanta a cura em nome de Jesus, Pai, para a vida dessas pessoas, Senhor. Ó Deus. E agora, Pai, eu oro a Ti, pedindo para que nós possamos, Pai, ter um coração que aprenda sempre, Senhor, a não ter preconceito com as pessoas. O Senhor não agrada das pessoas que são preconceituosas. Então, Senhor, tira de nós todo o preconceito que nós temos com nossos irmãos, Pai. Nos ajude, Pai, a praticar esse ensinamento, Pai. Pois não adianta nada, Pai, nós falarmos e não praticarmos esse ensinamento. Ó Deus, que nós procuremos, Pai, a sempre praticar esse ensinamento de nunca ser preconceituoso, que nós não devemos julgar as pessoas, pois o Senhor mesmo disse que com a medida com que nós julgarmos os outros, nós seremos julgados. Louvo a Ti, Senhor, por tudo, e é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu exalto o Teu nome. Amém. Meus irmãos, eu sou o pregador João Antônio. Essa foi mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.